Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 49. As figuras abaixo representam 10 cartões, distintos apenas pelos números neles escritos. Então, tenho aqui 10 cartões com números neles. Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade dele conter um número maior do que 1 é... Número maior do que 1. Então, vamos ver quais são os números nesses cartões. 99 sobre 100 é 0,99, não é maior do que 1. Raiz quadrada de 5 sobre 2 é maior do que 1? Pense um pouco. Né? Essa questão aqui é muito fácil. É maior do que 1, certo? Por quê? Duas formas de fazer. Primeiro, porque raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. 2,2 dividido por 2 é maior do que 1. Além disso, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se eu tivesse raiz quadrada de 4 sobre 2, eu teria 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, raiz quadrada de 5 sobre 2 vai ser um número maior do que 1. Raiz quadrada de 5 é maior do que a raiz quadrada de 4. Duas vezes o cosseno de 60 graus. Lembre-se lá dos ângulos notáveis. Você pode até assistir a esse vídeo na lista de reprodução trigonometria para revisar. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Duas vezes 1 meio é 1. 1 não é maior do que 1. Então, aqui não conta. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Menor do que 1, certo? Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,732, dividindo por 3 vai ser menor do que 1. Além disso, uma outra forma de fazer seria pensar o seguinte: raiz quadrada de 9 é 3. Então, se eu tivesse raiz quadrada de 9 dividido por 3, aí sim eu teria 3 dividido por 3, que é igual a 1. Mas eu tenho a raiz quadrada de um número que é menor do que 9. Então, a raiz quadrada vai ser menor do que 3. Um número menor do que 3 dividido por 3 vai ter um resultado menor do que 1. Π é 13,14, aproximadamente, certo? Π é um número irracional, é uma dízima não periódica infinita, então é maior do que 1. Até podemos lembrar daquela frase, né? Nós e todo o mundo guardamos π usando letra por número. Letra por número. É só pegar aqui o número de letras em cada palavra. Nós tem 3 letras, E é uma letra, 4 letras, uma letra, 5 letras, guardamos 9 letras, pi 2 letras, usando 6 letras, letra tem 5 letras, por são 3 letras e número são 6 letras. Mas esse 6 aqui, na verdade, é uma aproximação de 589. Então, o pi é 3,141592653 e o 6 aqui, que na verdade é uma aproximação de 589. E segue até o infinito, é uma dízima não periódica infinita. Bom, fecha parênteses, isso aqui não é relevante para a questão, mas fica essa dica aí para lembrar. Logaritmo de 13. Quando não tem base, no contexto do ensino médio, geralmente a base é 10, certo? Isso até estava escrito lá no começo da prova, se eu não me engano. Então, o logaritmo de 13 na base 10. Ora, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1, certo? Então, o logaritmo de 13 na base 10 vai ser um número maior do que 1. O logaritmo é uma função crescente quando a base for maior do que 1. Então, o logaritmo de 13 é maior que o logaritmo de 10. Você pode revisar logaritmos na lista de reprodução funções. Lembre-se, o que é o logaritmo? É o expoente a que eu tenho que elevar a base para chegar no logaritmando. Então, a que expoente eu tenho que elevar o 10 para chegar no 13? É um expoente maior do que 1. Menos 5 terços, menor do que 1, é um número negativo, só pode ser menor do que 1. Ah, mas menos 5 terços é menos 1,6666 até o infinito. Isso aqui não é maior que 1? Não. O valor absoluto até é maior do que 1, mas o número em si não, porque é negativo. 3 quintos é 0,6, é menor que 1. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Bom, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, certo? Acho que é 1,414, alguma coisa. 1 dividido por 1,4 vai ser menor do que 1. Você poderia pensar assim, se fosse 1 dividido pela raiz quadrada de 1, o resultado seria 1. 1 dividido por uma raiz quadrada de um número maior do que 1 vai ser 1 dividido por um número maior que 1, portanto, a divisão vai ser menor que 1. O módulo ou valor absoluto do cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1
e o valor absoluto de menos 1 é igual a 1, que não é maior do que 1, então também não conta. Então eu tenho aqui nesses 10 cartões um total de 1, 2, 3 cartões que têm números maiores do que 1. Então a probabilidade de, pegando aleatoriamente o cartão, ele ter o número maior do que 1 é 3 dividido pelo total, que são 10 cartões, que é igual a 0,3 ou 30%. Alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão. Próxima e última. 50. Considere um hexágono convexo com vértices A, B, C, D, E e F. Tomando dois vértices ao acaso, a probabilidade de eles serem extremos de uma diagonal do hexágono é... Então, vamos desenhar aqui um hexágono, mais ou menos no formato de um hexágono regular. Ficou meio torto aqui, mas então, polígono de 6 lados. Os vértices são A, B, C, D, E e F. Ele quer saber, tomando dois vértices ao acaso, qual a probabilidade de eles serem extremos de uma diagonal do hexágono. Então, se eu pegar ao acaso, por exemplo, A e B, eu não teria uma diagonal do hexágono, certo? Teria um segmento que é o lado do hexágono. Agora, se cair ao acaso A e C, ou A e D, aí eu terei diagonais do hexágono, certo? A probabilidade é o quê? No numerador, eu coloco aquilo que eu desejo e divido pelo total de possibilidades, certo? São os eventos desejados, digamos assim, dividido pelo total de eventos possíveis. Então, vamos lá. Observe que para cada vértice desse hexágono, eu tenho outros 3 pontos que vão ser extremos de diagonais do hexágono. Então, para o A, eu tenho aqui os vértices E, D e C, que vão dar diagonais. Para o B, eu teria os vértices F, E e D, que seriam diagonais, e assim por diante. Então, para cada ponto do hexágono, eu tenho outros 3 que vão gerar diagonais. Então, nós poderíamos dizer assim, vamos supor que nós temos 2 espaços para preencher, com os 2 vértices, certo? Então, eu sei que no primeiro espaço, aqui no primeiro espaço eu vou ter 6 possibilidades, porque são 6 vértices. E no segundo espaço aqui, eu terei 3 possibilidades para cada um dos 6 vértices. Então, 6 vezes 3, que vai dar um total de 18 possibilidades. Mas temos que tomar muito cuidado para não contar 2 vezes a mesma diagonal. Por exemplo, A e E A são a mesma diagonal. Eu estarei contando 2 vezes cada diagonal. Por isso, eu tenho que dividir por 2. Dividindo por 2, eu vou ter 9 diagonais ao todo. Então, são 9 possibilidades de pontos que, tomados ao acaso, vão me dar diagonais do hexágono. Então, eu já sei que isso vai ser o numerador, 9. Certo? Na verdade, é um problema de combinação, porque no caso aqui, a ordem dos elementos não altera, não faz diferença. Nós não contamos como elementos diferentes. A diagonal AD e a diagonal DA não são diferentes, são a mesma diagonal. Então, por isso que nós temos que dividir por 2. Da mesma forma, a diagonal BE e a diagonal EB são a mesma diagonal, nós não contamos 2 vezes. Então, por isso a divisão por 2. Se trata, na verdade, de um problema de combinação. Se a ordem importasse, aí seria um problema de arranjo, certo? Mas não é o caso. Então, qual vai ser o denominador? O denominador vai ser o total de todas as possibilidades de 2 vértices tomados ao acaso. Então, 2 vértices tomados ao acaso, vamos colocar aqui o espaço para a primeira letra, o espaço para a segunda letra, o primeiro e segundo vértices, melhor dizendo. Para o primeiro espaço, eu tenho 6 possibilidades, e no segundo espaço, eu vou ter 5 possibilidades, porque um dos vértices já foi. Então, para o ponto A, eu vou ter outros 5 vértices, para o ponto B, outros 5 vértices, e assim por diante. Então, 5 vezes 6. Isso vai dar um total de 30 possibilidades, 30 arranjos possíveis, mas como a ordem não importa, porque, por exemplo, o segmento AB é a mesma coisa que o segmento BA, eu tenho que dividir por 2, e eu vou ficar, então, com 15. Então, no meu denominador vai 15, que é o total, e 9 dividido por 15 nada mais é do que, simplificando por 3, 3/5 ou 60%. Então, é a alternativa C de casa. Certo? Uma outra forma de fazer seria o seguinte, nós temos qual é o total de combinações possíveis de
temos um grupo de 6 vértices e queremos escolher eles de 2 em 2. 2 vértices ao acaso, é isso que a questão está dizendo. Então, é só eu fazer combinação de 6 tomados de 2 em 2, que é igual a 6 fatorial dividido por 4 fatorial, quer dizer, 6 menos 2, vezes 2 fatorial. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial. 4 fatorial simplificar com 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, é um total de 15 combinações de 2 vértices tomados ao acaso. Agora, quais dessas combinações correspondem a diagonais? Bom, é só eu pegar o 15 e subtrair 6, certo? Porque são 6 segmentos do hexágono. AB ou BA, AF ou FA são a mesma coisa, FE ou EF, ED ou DE, DC ou CD e BC ou CB, tanto faz. Então, são 6 combinações que não são diagonais. Então, é só subtrair e eu vou chegar no 9. Então, 9 vai ser o meu numerador. 9 dividido por 15, 60%. Era isso, espero que tenha ficado claro. Essas questões de análise combinatória sempre são um pouco difíceis de explicar, até porque às vezes em cada questão nós procedemos de uma forma diferente. Mas era isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado dessa correção da prova. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.